Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início lá do capítulo 6, no livro de vocês, lá na página 156, que é o capítulo sobre a estatística. O que é uma estatística? A estatística é a área da matemática que estuda a coleta, organização, análise e registro de dados de uma pesquisa. Então, quando se vai fazer uma pesquisa, né, que se coleta esses dados, faz a organização, a análise, o registro, nós temos aí uma estatística. Só que para a gente fazer essa estatística, a gente precisa de alguns dados, que a gente vai chamar de coletas de dados. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é com o que eu vou estar trabalhando nessa pesquisa, que são as nossas variáveis estatísticas. Então, o que é uma variável? São valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa. Então, essa minha variável, ela pode ser classificada em duas. Ela pode ser quantitativa e ela pode ser qualitativa. Então, vamos ver a diferença de uma para outra. Quando eu falo em quantitativa, eu estou falando em quantidade. Então, essa variável, ela apresenta valores numéricos que fazem sentido, né? Quando a gente vai coletar esses dados. E a variável qualitativa tem a ver com qualidade. Ela representa uma classificação de indivíduos. E a quantitativa, nós temos dois tipos, a contínua e a discreta. O que vai ser na contínua? A contínua vai ser aquela variável que pode ser medida através de instrumentos, né, valores dentro de uma escala. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o peso tem como ser medido, a gente precisa da balança. Vai trabalhar com o tempo também pode ser medido, então a gente usa o relógio. Então, isso são exemplos de contínua. O que vai acontecer lá na discreta? A discreta, ela vai ser um número também. Então, é um valor que se pode contar. Por exemplo, número de filhos de uma família, né? A gente tem como contar. Vai fazer uma pesquisa aí entre os fumantes, né? Quantos cigarros ele fuma por dia. Então, tem como você fazer essa contagem. Então, tá aí as nossas variáveis quantitativas. Agora, a qualitativa nominal. Essa é um tipo de variável que a gente, por exemplo, não precisa ter uma ordem. Então, se a gente vai fazer uma pesquisa da cor de olhos, a gente tem os olhos pretos, castanhos, azuis, verdes. Então, eu não preciso ter uma ordem que eu tenho que seguir com essas cores. Eu posso começar com qualquer uma cor. Então, eu tenho aí uma classificação da cor dos olhos, mas ela não precisa ter uma certa ordem. Então, eu dei uma qualidade. Então, uma qualidade para a cor dos olhos. Então, a gente chama isso de qualitativa nominal. Qualitativa ordinal. Ordinal nos lembra os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, essa variável ela tem que ter uma certa ordem. Por exemplo, a escolaridade. A gente faz o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Não tem jeito a gente pular essa ordem, né? Os meses do ano também, os dias da semana, então tudo, né, vai numa certa ordem. Esse esquema aqui, gente, ele tá lá na página 159. Então, vocês já podem até completar aí ou fazer a correção, né, de quem já fez, porque isso aí já foi uma tarefa que eu já havia passado para vocês, ok? Agora, nós vamos lá para a página 161. Nós vamos falar agora sobre a distribuição de frequências, tá? Então, o que é essa distribuição de frequências? É um agrupamento de dados em classes. Então, nós vamos contabilizar aí, ou vamos ver quantos números de ocorrência acontecem em cada classe. Então, olha só, no livro de vocês, ele colocou aí essa tabela lá na página 161, que fala assim, ó. A tabela ao lado apresenta o nível de instrução dos funcionários de uma empresa. Com base nessa tabela, vamos acrescentar outras colunas e organizar as informações da seguinte maneira. Então, nós vamos
com essa tabela aqui, nós vamos construir essa outra aqui, que aparecem as outras frequências. Então, voltando aqui nessa tabela primeira. Então, nós temos aqui nível de instrução dos funcionários da empresa. Então, nós estamos trabalhando com essa variável aqui, que é uma variável qualitativa ordinal. Então, nós temos aqui ó, os níveis de instrução, doutorado, mestrado, graduação e ensino médio. Essa empresa tem 50 funcionários. 8 tem doutorado, 10 tem mestrado, 14 tem graduação e 18 tem o ensino médio. Então, agora nós vamos organizar essas informações em uma outra tabela, onde a gente vai colocar as seguintes colunas: nível de instrução, a frequência, que a gente vai chamar de F, a frequência acumulada FA, a frequência relativa FR e a frequência acumulada relativa, que é FAR. Então, vamos lá. Nível de instrução: doutorado, mestrado, graduação e ensino médio. Então, a frequência são 8 doutorados, 10 mestrados, 14 graduação e 18 ensino médio, totalizando 50 funcionários dessa empresa. Agora, como é que eu vou calcular a frequência acumulada? Ó, o primeiro valor não se mexe nele. Por quê? Porque não tem como a gente fazer a soma com o valor anterior, porque ele é o primeiro. Igual vai acontecer aqui no mestrado. Para se chegar no 18, eu peguei a frequência acumulada e somei com a frequência do mestrado. Então, 8 mais 10 deu 18. Depois da graduação, eu peguei o 18 e somei com 14. 18 mais 14 me deu a frequência acumulada 32. Do ensino médio, eu peguei o 32 da graduação e somei com 18, que é o lado da frequência do ensino médio. 32 mais 18 me deu o 50, que é a frequência acumulada do ensino médio. Agora, a frequência relativa, ela é a porcentagem. Então, essa daqui também tem que ter um total de 100%. Então, como é que eu cheguei no 16%? Eu peguei a frequência, que é 8, e dividi por 50, que é o total de funcionários da empresa. Então, eu tenho 8 dividido por 50 multiplicado por 100, que é o 100%. Então, isso me deu 16%. Do mestrado, eu peguei 10 de mestrado e dividi por 50, que é o total de funcionários, e multipliquei por 100. Então, me deu 20%. A graduação, eu peguei 14 graduados, dividi por 50, que é o total, multipliquei por 100%, me deu 28%. E o ensino médio, eu peguei 18 pessoas que têm ensino médio, dividi pelos 50, que é o total de pessoas, né, na empresa, e multipliquei por 100%, me deu 36%. Então, se eu somo 16 mais 20 mais 28 mais 36, eu obtenho aqui na minha frequência relativa o 100%. Agora, vamos lá para a frequência acumulada relativa. Então, continua, a frequência relativa é 16, a acumulada relativa continua 16. Agora, a do mestrado, a frequência acumulada relativa. Eu pego 16% do doutorado e somo com os 20% aqui na frequência relativa do mestrado. Então, 16 mais 20, 36%. Lá na graduação, eu pego 36% do mestrado e somo com 28% da frequência relativa. Então, 26 mais 36 mais 28, 64%. E do ensino médio, eu pego 64 mais o 36%, 64 mais 36, 100%. Então, tá aqui a tabela da frequência acumulada relativa. Então, aqui nós acabamos de montar, né, uma tabela com todas as frequências. Então, tá aí a nossa explicação sobre a distribuição de frequência. Agora, nós vamos lá para a página 165.
Lá na página 165, o título lá é Rol e Intervalo de Classes. Então, vamos entender o que é que está acontecendo. Lá na página 163 está dizendo assim: o professor de educação física do 8º ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos ao longo do ano. Os batimentos cardíacos por minuto, BPM, dos 30 alunos da turma, após realizarem uma atividade física, estão indicadas no quadro a seguir. Então, aqui eu tenho o meu quadro aqui, ó, com as medidas dos batimentos cardíacos. Então, eu tive um aparelho que mediu esses batimentos cardíacos. Então, foi chegando lá, a Ana mediu 138, depois veio o Joaquim, 135, depois veio o Pedro, 129, depois veio a Maria, 151. Aí ele foi anotando aqui. Ao todo, nessa turma, nós temos 30 alunos. Então, aqui foi chegando os alunos, ele foi colocando. Para se ter um rol, o rol significa a ordenação. Então, nós vamos pegar essas medidas aqui e vamos colocar ela na ordem crescente. Então, nós vamos pegar menor batimento cardíaco, que é 117. Aí, ele foi colocando na ordem, né, todos os valores, até chegar na última medida, que foi a maior, 151. Então, para se ter um rol, é ordenar essas medidas na ordem crescente, do menor para o maior. Então, aqui a gente tem um rol. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que construir uma tabela de frequência. Então, nós vamos construir uma tabela igualzinha essa daqui, ó, que a gente acabou de fazer aqui. Então, nós vamos construir a mesma, com a frequência acumulada, frequência relativa e frequência acumulada relativa. Só que agora, nós temos aqui 30 medidas. Então, se eu for fazer uma tabela dessa daqui, e aqui eu for colocar as 30 medidas, vai ser uma tabela muito grande e vai ter muitos valores para se fazer cálculos. Então, é aí que entra o intervalo de classes, para a gente fazer o quê? A gente agora vai agrupar algumas medidas para que a nossa tabela fique menor e fique mais fácil da gente fazer esses cálculos. Então, para a gente chegar nesse intervalo de classe, a gente precisa fazer alguns cálculos. Então, o que a gente fez primeiro? O rol. Então, esse rol aqui vai ser importante agora para a gente entender essa próxima fase aqui, ó. Para montar essa próxima tabela, quando a gente tem muitos valores, porque como a gente está trabalhando aí com a frequência cardíaca dos alunos, esse aí é uma variável quantitativa contínua. Então, ela pode ser medida, né? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que calcular a amplitude normal. De onde que vai sair? Normal não, gente, desculpa. Amplitude total. De onde ela vai sair? Da subtração, da diferença entre o maior valor e o menor valor. Por isso, do rol. Para a gente poder saber quem é a maior e a menor. Então, a maior é 151, menos a menor, que é 117. Diminuímos, deu 34. Então, essa nossa amplitude total é 34. O que a gente vai fazer com esse 34? Agora, olha só. Consideramos um valor conveniente pouco maior do que a amplitude total. Nesse caso, nós vamos pegar o 35. Então, deixa eu explicar. Quando a gente vai construir uma tabela, a gente precisa saber que tamanho vai ser essa tabela. Como a gente tem muitos valores lá e não vai dar para a gente fazer 30 linhas, a gente tem que ter aí o nosso intervalo, a amplitude que cada intervalo vai ter. Ou seja, eu vou agrupar essas medidas de quanto em quanto. Então, é para isso que serve essa amplitude. Então, quando a gente vai fazer uma tabela dessa, que tem muitos valores, a gente tem que usar aí, no mínimo, uns três intervalos. Então, como a gente está trabalhando aqui com 34 e se a gente passar para 35, dá uma divisão por 5, então fica melhor a gente subir isso aí.
Se a gente estivesse trabalhando aí com... Se aqui tivesse dado 21, a gente poderia escolher aí a quantidade de intervalos 3, porque 21 dividido por 3 dá 7, né? Se aqui fosse um 32, a gente poderia fazer esse intervalo aí de 4. 32 dividido por 4, né? Vai dar o quê? Ou 32. 6 vezes o 7 vezes 4, 28, né? Desculpa, 34 não. Vamos de 28 que fica mais fácil. Então, ficou mais fácil de entender agora o que é uma amplitude? Então, a gente sobe um número a mais só para a gente poder ter uma divisão exata, tá? Então, 34 aqui, o mais fácil é eu subir para 35 para dividir por 5. Então, já escolhemos aí a quantidade que vai ser o nosso, né? Quantidade de intervalos, vão ser 5. Então, olha só, 35 dividido por 5 vai me dar 7. Então, a amplitude de cada intervalo vai ser 7. Então, já vou explicar agora porque, o que é que a gente vai fazer com esse 7. Olha só. Em seguida, construímos os intervalos de classe a partir do menor valor. Então, o menor valor, ele é 117. Então, tá vendo esse símbolozinho aqui? Quando tem esse tracinho aqui na ponta, significa que ele é fechado. Então, esse 117 vai fazer parte do conjunto. Quando chega aqui, que nessa ponta aqui não tem tracinho, significa que o 124 não vai fazer parte aqui desse intervalo. Então, ele vai do 117 até o 123. O 124 não vai fazer parte, porque isso aqui, ó, fala que o intervalo está aberto. Então, ele está fechado para o 117 e aberto por 124. De onde saiu esse 124? A soma de 117 mais 7. Me deu 124. Então, esse daqui é o primeiro intervalo que eu vou ter lá na minha tabela. Depois, eu pego o 124, então o próximo intervalo vai ser fechado no 124 e aberto no 131, porque 124 mais 7, 131. Então, o 124 vai fazer parte e a gente vai até o 130. O 131 não faz parte. O próximo intervalo, 131 vai fazer parte, então fechado em 131 e aberto em 138. Por que 138? É a soma de 131 mais 7. Próximo intervalo, fechado no 138 e aberto no 145. 138 mais 7, 145. Agora, o último intervalo, fechado no 145 e aberto no 152. 145 mais 7, 152. Então, os nossos valores lá no rol, ó, começou no 117 e parou no 152. Então, um a mais para que o 151 faça parte. Por isso que a gente aumenta um valor aqui para dar uma divisão exata, para sempre passar um pouquinho, porque se fica menor que 151, aí o 151 não vai caber lá na nossa tabela. Por isso que a gente faz esse aumento aqui, quando a gente vai trabalhar com amplitude total. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Foi por isso que a gente dividiu 35 por 5, ó. Então, agora a nossa tabela, ao invés de ser 30 linhas, nós só temos 5. E fica mais fácil de fazer os cálculos. Então, vamos lá. Olha só o nome da tabela. Frequência cardíaca dos alunos do 8º ano. Então, nós estamos trabalhando com essa variável aqui. Então, a primeira coluna são os batimentos por minuto. Então, nós vamos colocar aqui esses intervalos de classes, ó. Fechado em 117, aberto no 124. Fechado no 124, aberto no 131. Fechado no 131, aberto no 138. Fechado no 138, aberto no 141. Fechado no 141 e aberto no 152. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora?
Nós vamos lá na nossa tabela, lá onde está o rol, e vamos pegar todas as medidas que tá do 117 até o 123. Então, tem aqui, ó, 117, 118 e 121. Então, são 3 medidas aqui que a gente tem. Então, tá aqui, ó, 3. Agora, nós vamos pegar do 124 até 130. Então, vamos lá. 124, passando, ó, 125, 126, 126, 127, 128, 129, 130, 130. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas. Então, tá aqui, 8 medidas. Agora, nós vamos pegar do 131 até o 137. 131, nós não temos, mas tem 132 até 137. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui 9 medidas. Agora, nós vamos pegar do 138 até o 144. Então, vamos lá, 138, 140, 140, 142, 143, 143. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, não, contei uma a menos, né? Então, são 6, desculpa. E as últimas medidas, do 145 até o 132. Então, 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui as nossas 4 medidas. Então, somando aqui, 3 mais 8, mais 9, mais 6, mais 4, tem que me dar o total, que são 30 alunos. Agora, a frequência acumulada. Como é que a gente faz a frequência acumulada? Vamos voltar lá na nossa outra tabela, ó. O que a gente faz, ó? A gente pega o primeiro valor e soma com o valor do número seguinte. Depois a gente pega o próximo valor e soma com o valor do número seguinte. Então, vamos lá, ó. Pegar aqui agora. Então, nós estamos aqui. Pega o 3, né? Que esse aqui não muda, continua o mesmo valor. O 3 somado com 8 me dá 11. Depois, eu pego o 11 e somo com 9. 11 mais 9 me deu 20. Depois, o 20 mais o 6 me deu 26. Depois, o 26 mais 4 me deu 30. Então, tá aqui a nossa frequência acumulada. Agora, a frequência relativa. Vamos voltar lá para a gente relembrar como é que faz a frequência relativa. Eu pego o valor que eu estou trabalhando com ele e divido pela quantidade total de pessoas e multiplico por 100. Então, vamos lá. Eu pego o valor total, que é 3, né? Nesse intervalo, e divido por 30 e multiplico por 100. 3 dividido por 30 vezes 100 me deu 10%. Depois, 8 dividido por 30 vezes 100 me deu 26,6% aproximadamente, porque aqui em cima esse tracinho significa que é uma dízima. Depois, 9 dividido por 30 vezes 100 vai me dar 30%. 6 dividido por 30 vezes 100 vai me dar 20%. 4 dividido por 30 vezes 100 vai me dar aí novamente o quê? Uma dízima periódica. Então, nós temos aí 13,333, né? Então, tracinho significa que é uma dízima. Então, 13,3%. Somando todos esses valores, tem que me dar um total de 100%. Então, fechei a minha tabela da frequência relativa. Agora, a frequência acumulada relativa. Vamos ver como é que a gente faz, ó. Eu pego o valor primeiro e somo com a frequência relativa do segundo valor. Aí eu vou achar a próxima porcentagem. Então, vamos lá, ó. Aí eu pego o 10% e somo com 26,6%. Então, me deu 36,6%. Agora,
eu pego o 36,6 e somo com 30%, 66,6%. Agora eu pego 66,6% e somo com 20, me deu 86,6%. Pego 86,6% e somo com 13,3%, me deu 100%. Então, tá aí fechado a nossa tabela sobre a frequência cardíaca dos alunos do 8º ano. Então, toda vez que a gente for fazer uma tabela, a gente precisa colocar todas essas frequências? Depende. Se ele pedir a tabela de frequência, a gente tem que colocar todas. Se ele pedir só para colocar a frequência acumulada, nós vamos colocar só essas 3 aqui, ó. Então, tudo vai depender lá do enunciado, que o enunciado está pedindo, ok? Então, tá aí.